Esse é o canal Diego Rocks, o canal que você entra hoje e sai amanhã ou vai sair hoje mesmo. Se você estiver chegando agora, eu vou pedir para você clicar aí embaixo e se inscrever. É bem rápido, é só você clicar aí. E se você já for antigo no canal, não esquece de dar ativada ali naquela sineta ali, porque senão você não vai saber quando sair vídeo novo. Hoje o assunto é polêmico e de fato é um assunto sensível. Eu vou pedir a sua atenção, a sua sensibilidade, a sua racionalidade, humanidade. Porque se você for militante de qualquer grupo que seja, independentemente de qual seja o grupo, e tentar ver esse vídeo aqui já armado, com as suas pedras na mão, você não vai entender, porque não vai querer entender. Quem não acredita, que atire a primeira pedra. Então mesmo que você entrou agora, você não vai com a minha cara, você não gosta desse cara, mas você tenta entender, faz uma forcinha, eu não gosto dele, mas vou tentar entender. Escuta o velho sábio. Como assim, Diego? Que velho sábio? Assim como este copo você está cheio de especulações, cheio de opiniões, e você precisa se esvaziar para alcançar a sabedoria. Porque se estiver cheio, não receberás nada do que há de vir de novo. Precisa esvaziar-se para receber a sabedoria. Não, nada a ver, irmão. Voltando, então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tudo que aconteceu, que gerou toda essa discussão aí na internet, e depois eu vou dar a minha opinião, se é que essa opinião te interessa. O assunto não é curto, o assunto não é simples e ele é para quem quiser entender e tiver paciência para isso. Tudo começou quando o cantor e pastor André Valadão respondeu uma pergunta no stories do Insta dele. E a pergunta foi a seguinte: 2 rapazes que são membros da igreja estão namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? Aí ele respondeu: entendi, são gays. Então, igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Essa prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas a igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. E depois da repercussão que gerou na internet, ele foi lá e apagou o post. E gerou uma onda aí de revolta na internet, né? Muitas pessoas indo contra ele, fazendo posts contra o pastor e a Igreja Batista da Lagoinha, e muitos também se posicionando a favor dele. E com isso, pouco tempo depois, a cantora Ana Paula Valadão, irmã do André Valadão, ela participou de um programa de TV. E aí, durante a conversa ali, eles entraram no assunto de homossexualidade. Na verdade, quem entrou foi ela no assunto, porque o entrevistador estava falando de uma outra coisa e ela acabou entrando ali. Eu vou colocar uma parte para você aí escutar. Eu vou embaçar a imagem por causa de direitos autorais e tal, mas você escuta aí que vai dar para você entender e já já a gente volta. Novas convertidas que chegam para a igreja ou ligaram a Rede Super agora e estão achando que isso é normal. Gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. E é assim que nós cremos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre 2 homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. E isso gerou mais uma vez uma revolta na internet, né? Principalmente por conta da parte que ela fala da AIDS ser culpa de relacionamento entre 2 homens. Tanto que a aliança LGB+, acionou a justiça aí contra ela. E aí que entra a Xuxa, que está no título desse vídeo aqui, mas o assunto vai muito além disso. A Xuxa se manifestou sobre isso aí nas redes sociais e ela escreveu o seguinte:
Isso não pode ser uma briga ou uma decepção só para quem é LGBT. Não podemos e não devemos tolerar mais preconceito, discriminação e desamor em nome de Deus. Quem concorda com essa senhora, saiba que é crime e guarde sua falta de amor ao próximo para você. Muitos concordaram com ela e muitos atacaram também. Essa foto que você viu aí, ela foi postada em um site de notícias que eu copiei de lá. E se você olhar o print embaixo, tem uma menina chamando aí a Xuxa de rainha do inferno a serviço do mal, perseguidora de cristãos. E agora vamos lá, meu amigo e minha amiga que me segue aqui, e também para você que não me segue e está aqui pela primeira vez só para ver a respeito desse assunto. Já preparou as suas pedras na mão aí? Então beleza, continua segurando essas pedras aí. Eu penso o seguinte a respeito disso tudo. Você é hétero? O problema é seu. Você tem relacionamento homoafetivo? O problema é seu. Você é cristão? O problema é seu. Você é ateu? O problema é seu também. Você é vegano? O problema é seu. Você come carne? O problema também é seu. O que você faz da sua vida, o problema é seu. Só não seja um militante chato, querendo impor o seu modo de vida para outras pessoas. Seja lá qual seja a sua militância, não importa qual seja. Você pode ir nas suas redes sociais e dizer o que você pensa, mas tendo convicção de que você é responsável por tudo o que você disser e pode responder na justiça se ultrapassar os limites legais disso. Mas ir nas redes sociais alheias, ir no espaço alheio, seja físico ou na internet, impor ao outro o que você quer para a sua vida, isso é inaceitável. E todo militante faz isso, não importa qual seja a militância. Isso é chato demais. Eu sei disso porque eu já fui esse tipo de militante chato. E agora, se você acha que esse comentário que eu falei aqui, ele tende para um dos dois lados, você está muito enganado. Primeiro você tem que esperar eu terminar o que eu estou querendo dizer. Eu acredito que para tudo exista uma forma de abordar os assuntos, uma forma de falar, uma forma de conversar. Através das palavras aí nós nos comunicamos uns com os outros, eu com você e tal, e algumas pessoas comunicam através de sinais. E cada palavra é um código para você fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Você tenta transformar esse sentimento, transforma nesses códigos nas palavras e dirige para outra pessoa, para fazer com que ela entenda. E esse código, ele pode ser recebido bem pela outra pessoa ou ele pode ser mal recebido. E o que mais acontece aqui no canal são pessoas que não gostam de ouvir essas palavras que saem daqui, mesmo que eu tente ser o mais educado possível no vídeo. E muitas dessas comentam aí embaixo com grosserias, transformando sentimentos ruins delas, né, em palavrões e transmitindo isso. Eu entrei na igreja com 8 anos de idade, né? E por muitos anos eu me mantive dentro, como também tive períodos de muitos anos fora. Eu pude ler a Bíblia inteira aí por algumas vezes, ouvi milhares de sermões, e eu falo milhares mesmo. Eu agradeço a Deus por ter crescido conhecendo o conteúdo da Bíblia, porque formou grande parte do que eu sou hoje. E também me mantém alerta aí para tanto fariseu safado e pregações mentirosas que tem dentro da igreja. Eu vou ler para você o que a Bíblia diz a respeito disso tudo aqui, e daqui a pouco eu vou falar o que eu acho sobre a forma com que o André Valadão falou e a irmã dele se posicionaram. Segura aí, você ainda não entendeu o meu posicionamento. Mesmo depois de escolher os versículos, se achar que entendeu, você ainda não entendeu, você tem que esperar eu concluir. Tudo bem. Tem duas passagens que falam a respeito disso. Uma é Gálatas 5, do 19 ao 21, uma versão mais atualizada aí para você entender melhor. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E tem um outro versículo que é 1 Coríntios 6, do 9 ao 10.
Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, fechando aqui, esse é um posicionamento bíblico, eu não inventei nada, eu só estou reproduzindo o que está escrito. Então, as igrejas são pautadas pela Bíblia, ou aparentemente são pautadas por ela, né? E cada religião aí tem as suas regras. Algumas, por exemplo, fazem sacrifícios de animais, né? Coisas que eu e você talvez ficaríamos chocados. Nesses textos, eu não acredito que seja uma questão de interpretação. Eu acho que os textos são muito simples de entender. Mas se você concorda ou não, isso é um direito seu. Seguir ou não é um direito seu. Acreditar em Deus ou não também é um direito seu. E se você disser assim, não, para mim a interpretação não é essa, porque a palavra no grego não é assim e tal, também é um direito seu. Mas independentemente de qualquer que seja a sua escolha, você merece respeito, você merece amor, você merece atenção, merece ser tratado como todo mundo e também deve tratar as outras pessoas da mesma forma com que você quer ser tratado. A forma que a Ana Paula falou é péssima. Sobre a questão da AIDS, então, que ela falou, acho que ela não conhece a história de como surgiu. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo lá no meu outro canal, onde será verdade, talvez ela aprender. E disse que a única forma também de o sexo sem risco é a aliança do casamento. Parece que ela não vive no mundo real, né? Parece que ela está trancada dentro da bolha da igreja dela, que nem dentro da igreja dela isso é real. Eu conheço um caso próximo de um cara casado que se infectou fora do relacionamento, passou para a esposa que estava amamentando, que passou para o filho recém-nascido. Hoje o molequinho tem aí por volta dos seus 7 anos de idade e tem diversos problemas de saúde em decorrência disso. Está pagando pelo um erro do pai. Então, para mim, erraram na comunicação, escolheu mal os códigos e vai responder na justiça. E sobre o que disse o André, eu acredito que ele estava falando ali de membros, aqui, gente dentro da igreja dele, pessoas que estão há um certo tempo na igreja e passaram pelo batismo, já estão ali, fazem parte do grupo, atuantes dentro de algum ministério dentro da igreja. Eu espero que ele esteja falando desse grupo, porque caso não seja, dentro da igreja então só entram salvos? O espaço da igreja é só para salvos? Então eles estão pregando o quê? Para convertido? Jesus andava exatamente com aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que não eram bem vistos. Para falar a verdade, até com corruptos ele se sentava, né? Jesus não andava com os fariseus, os limpinhos, os falsos santos. Jesus andava com aqueles que precisavam de salvação, né? E ele mudava essas pessoas que estavam em busca de salvação, e ele levava para elas. E os fariseus, os líderes religiosos limpinhos que condenavam todo mundo, foram eles que crucificaram a Jesus. Mas o problema é o seguinte, os textos que eu li aqui são textos grandes, não é um texto de exclusividade para quem tem relacionamento homoafetivo. Então, quando você usa o texto para condenar essas pessoas, tem que condenar com a mesma intensidade as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, a idolatria, que vale para muitos crentes aí, que idolatram ícones gospel, como André Valadão e Ana Paula. Não que necessariamente a culpa dessa idolatria seja deles, isso vai de cada um, né, de ser idólatra de alguém ou não. E também vale para você que é idólatra de político, que você tem o seu político como Deus, isso também se enquadra na idolatria. E você que é invejoso também, você que é egoísta, as brigas dentro da igreja, as inimizades entre irmãos, todos condenados. Os adúlteros também, os caluniadores, presta atenção nisso, os caluniadores, que também, isso também é crime, você responde na justiça se entrar contra você. E se eu abrir no Insta da Xuxa lá, eu tenho certeza que eu vou ler vários comentários desses santos, desses cristãos dirigindo palavras a ela que vai se enquadrar em calúnia. Eu tenho certeza, os caluniadores. Então não se engane, querido, querida que está me assistindo aí. No céu há muitas moradas, né? Muitas moradas que vão ficar vagas, porque o inferno vai lotar. Antes de arrotar a santidade,
em qual dos candidatos ao inferno você se enquadra? Porque essa lista aí, desses 2 versículos, ela enquadra mais muita gente. Então será que você é esse santo mesmo? Ou você não é o fariseu querendo jogar a primeira pedra? Como eu sempre digo aqui, eu não sou um exemplo de cristão, não posso falar como Paulo aqui, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu não tenho essa condição de fazer isso, eu não pago de santão aqui. Mas relacionado a assuntos bíblicos, eu sou muito cuidadoso, né? Porque eu sei como pecador e miserável eu sou. E só Cristo para ter misericórdia de mim. Eu tenho certeza disso. Então, com esse discurso na internet, Ana Paula, André, entre muitos outros aí do mundo gospel, eles só estão falando para convertidos. Vão evangelizar supostos evangelizados. Não seria melhor trazer para perto com amor? Porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Porque goela abaixo, isso não vai descer. Na verdade, esse discurso aí, ele só afasta. Ele só afasta. E se esse discurso só afasta, essas pessoas vão novamente para a margem. Aquelas pessoas excluídas da sociedade. Aquelas que quando Jesus veio, ele abraçou. Aquelas que ele acolheu. Aquelas que ele deu atenção. Então, se a igreja não abraça, quem que vai abraçar? Aqueles que quiserem seguir a Cristo vão seguir. Quem não quiser, vai voltar atrás. Cada um com a sua escolha, cada um com a sua responsabilidade. Deve haver respeito, seja do pastor ao falar da comunidade LGBT+, seja da comunidade quando vai para o desfile com um crucifixo na mão e o resto, você já sabe. Vale lá para o Porta dos Fundos quando fizer um filme falando de Jesus no Natal. O que falta para todos os lados é respeito. É respeito, amor ao próximo. O que Jesus pregou, que deixou como um dos maiores ensinamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu acho que deu para entender. Escreve aí no comentário o que você acha a respeito disso. Até o próximo vídeo.